Olá, o jogo Shinkansen Zero K, eu não sei o que significa, mas daqui a pouco a gente vai saber, né? É um jogo sobre trens, e isso que me chamou a atenção. Conheci ele, tá com mais ou menos um mês, e fiquei encantado porque não é uma construção de trens qualquer, né? É a construção do Shinkansen, que eu nunca ouvi falar, mas a construção do Shinkansen, que é o trem-bala japonês, para as Olimpíadas do Japão, né? Então aqui, Tóquio, né? Aqui tem a data, Tóquio 64. E aí minha cabeça ficou doida, né, cara? Porque em 64 tem trem-bala no Japão. É complicado, né? Fui dar uma olhada, os registros de metrô aqui no Brasil é 74, 10 anos depois, começa o metrô. Isso aqui é o mapa do jogo. Então aqui você tem as várias estações, né? O meu amigo já me disse que está fora de escala, mas o importante é que são as estações, e toda a estação ela começa bloqueada. Então ela começa com essa travazinha aqui, ó, dizendo que está bloqueada. Então isso aqui vai em cada estação, né? Então você tem que desbloquear para começar as operações naquela estação. E aí isso aqui também vira um trilho. E aí você vai passar esse trilho passando pela cidade. E é assim que você vai ganhar pontos e dinheiro ao longo do jogo, né? Na verdade, você vai ganhar pontos de vitória, né? Então, cada jogador é um construtor e recebe o seu, vamos dizer assim, o seu Shinkansen, né? O seu trem inicial, né? E todo trem inicial, ele vai ter aí uma cabeça e uma cauda, né? Cadê aqui? Pronto, aqui, ó. Uma cabeça e uma cauda. A cauda é sempre igual. Você recebe 5 moedas e avança em uma das construções, em uma das cores. A cabeça é que muda, né? Ela pode ter 2 habilidades, pode ter uma habilidade, de acordo com o número de jogadores. E ela vai fazer funções diferentes. Então aqui, por exemplo, você constrói uma estação. Aqui, por exemplo, você desbloqueia um trilho, constrói um trilho, né? E aqui você coloca piras olímpicas, né? Que é o que você tem no jogo. Você tem 7 piras olímpicas que vão aí ser colocadas nas cidades olímpicas, né? No mapa são 3 cidades que são elencadas como cidades olímpicas. Então, além das estações, tem essas 3 cidades que vão ser sorteadas e você coloca a sua pira olímpica, né? Uma pira simpática ali, bonitinha, né? Você coloca ela numa dessas cidades aí e vai pontuar. Então, é um jogo relativamente apertado, porque existem aqui na borda, tá vendo? Essas coisinhas aqui indicam as cartas que vão ser colocadas. São 5 locais que indicam 5 rodas. Juliana, meu Deus, quanta honra, hein? Lá Toledo, Habitué, Dan Luna, Pietro Pisão, Michela. Boa noite, gente. Estou falando de Shinkansen, um jogo sobre a construção do trem-bala no Japão. E aí essas cartas que ficam em cima, indicando os anos, em 5 anos foi construído isso, né? Então, de 1959 a 64. E essas cartas, elas dizem quantas ações você vai poder ter, né? A ação que fica liberada para você, então aqui é uma ação de liberar trilho, fica liberada lá, você pode colocar uma cruzinha dessa aqui dizendo que você vai fazer essa ação. Você pode usar apenas uma ação dessas, uma carta por vez, quer esteja no seu Shinkansen ou aqui no tabuleiro, né? Qual a parada? Acabei de mostrar aqui o nosso querido Shinkansen, né? Muito bem. Tem uma cabeça e tem uma cauda, né? Está certinho aqui está ao contrário, né? Vamos colocar certo aqui, ó. Tá vendo? Uma cabeça e uma cauda. Pô, mas esse trem aqui não carrega ninguém, exatamente. Ao longo do jogo, você vai comprando essas cartas, né? Então, são 5 rodadas. Teoricamente, no mínimo, você vai ter 5 cartas dessas. E essa carta, ela entra no meio. E o seu trem vai começando a ficar comprido, né? Quando você compra outra carta, você vai colocar no meio, né? Então o seu trem vai ficando comprido e, principalmente, ele vai parar nessas cidades que estão marcadas aqui, né? Só que ele só vai parar se a cidade tiver estação. Então, aqui Osaka e Kyoto são as 2 primeiras aqui, né? Ele só vai parar e você só vai pontuar positivamente se tiver estação. Se não tiver estação e não tiver trilho, ele não para. Você vai perder pontos de vitória, né? Então, e essas cartas você não compra as que você quer. Ficam abertas algumas cartas de acordo com o número de jogadores e cada jogador vai ter que pegar uma. Às vezes alguém vai lá e pega a que você queria, né?
E como eu mostrei aqui, tem cidades que tem cartas de vagão que é um só, e tem vagões que são 2 cidades. E se tiver 2 cidades, tem que passar nas 2, senão você perde ponto, né? Olha aí, Jogos Café, uma honra, querido, boa noite. Lucas Reboredo, boa noite. Então, é um jogo relativamente rápido, em 1 hora você acabou de jogar, a gente jogou em 1h30 por causa da explicação e porque estava barulho, jogamos em 4 pessoas, eu adorei, joguei já 3 vezes solo e perdi para o Ideu, que é um dos arquitetos, e o grande lance do jogo, que eu estou trazendo aqui para essa live, é justamente que eu tenho um grande amigo, que está presente aí, vai entrar daqui a pouco, Daniel Lete, que é um cara que adora o Japão, já foi ao Japão aí várias vezes, e ele, quando eu falei do jogo, ele, massa, então vou dar uma olhada. E aí convidei para ele falar um pouco do Shinkansen, porque a mim, fiquei assim, cara, que negócio doido. Trem-bala existe em outros lugares, né? Existe na Europa, só que o primeiro foi no Japão. Então, Danielzão, pode pedir para entrar aí que eu vou te adicionar e a gente vai falar um pouco, porque é diferente, né? O trem-bala, ele simplesmente, ele não é um trem comum, como outro qualquer. Ele é em 64. O Japão é um país que foi, vamos dizer assim, muito destruído pela guerra, né? Segunda Guerra Mundial. Olha ele aí, bonitão! Bonitão! Tudo certo, querido? E aí, Marcelo, Tô contando aqui que você já foi mais de 200 vezes no Japão, que adora, viaja sempre de trem-bala, tá pensando em fazer um direto daqui para lá. Tomo café da manhã todo dia lá, cara. Isso. E assim, para mim, Dadão, o que eu fiquei apavorado foi 64. O 64. cara fez um trem em 64, um trem-bala. E aqui no Brasil, metrô em Brasília é coisa de 10 anos. Em São Paulo, 74. Eu não era nem nascido. Então, quer dizer, cara, a gente tá num... É como se a gente estivesse num túnel do tempo, assim, de atraso, que se você falar só de trem-bala, você já tem uma dimensão absurda do atraso. Mas eu não quero ficar chorando pitanga, né? Porque aí vão falar de política, etc. Eu queria muito ouvir de você, cara. Primeiro, boa noite, né? Boa noite, pessoal. Cara, Juliana ando nessa live. Eu tô aqui, olha, meu coração tá aqui, ó, bombando. E aí, de nem se falar direitinho. O Chefão tá aí. Lohane. Tem um monte de gente aí que veio por conta de você. Muito prazer, gente que chegou aqui. Entendeu? Esse garoto é fantástico, todo mundo conhece ele. Né? E vai falar um pouco desse jogo, desse troço, né? Do trem-bala. É isso. Inclusive, cara, fala aí de sua experiência, fala aí. Eu estava assistindo o vídeo que saiu no YouTube sobre o Shinkansen, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção foi quando você estava explicando aqui para você comprar os vagões do meio, para você fazer os upgrades, para você fazer tudo. Você gasta 1 ien, 3 ienes, 4 ien, e eu achei engraçadíssimo, porque se você pegar hoje, por exemplo, 1 ien custa 4 centavos, sabe? De real. Então, não existe, mano, né? Não existe. Eu acredito que você não consiga nem comprar. Você consegue comprar, ter troco de 1 ien lá? Não, né? Cara, você tem a moedinha, cara, que é uma moedinha desse tamaninho, é tipo um penny dos Estados Unidos, um cent, na verdade. E... Ele só não extermina por ter um valor simbólico, né? Bonitinho, mas não vale nada, né? O legal lá, cara, é que assim, a moeda ela é muito utilizada no Japão para várias coisas, inclusive para você jogar fazer as promessas, jogar nas fontes e etc. E tem uma circulação muito boa, é uma coisa realmente muito interessante. Aqui a Ju tá me entregando, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é 1 ien, tá vendo? Obviamente, que depois que eu fui pesquisar mais informações, eu fui ver preço, né? E aí, 150, 135 dólares, e que são 118 mil ienes, uma coisa absurda. Meu Deus do céu, eu falando de iene aqui. Você multiplica. Mas é uma maneira que ele não ficar uma coisa absurda, né? Você imagina pegar um monte de dinheirão, vai perder o foco, talvez. Pois é, e o interessante que enquanto eu estava vendo o teu vídeo, eu lembrei muito de realmente quando a gente foi, eu e a Ju, que está aqui assistindo, a gente foi para o Japão a primeira vez, e uma história muito engraçada foi que quando a gente estava correndo para poder pegar o trem de Tóquio, não foi para Osaka, na verdade foi para Kyoto, uma estação antes, mas eu descendo a escada, correndo junto com a Ju, olhando para os letreiros que tem em cima, tentando ler em japonês. Bicho,
Cara, assim, a gente estava dentro do prazo, mas a gente é muito agoniado, porque a pontualidade do japonês, ela é melhor do que maior do que a britânica. Para você ter uma ideia, a média de atraso entre o horário e a chegada do trem, a média é de 6 segundos, cara. Então, assim, Cara, tanto que uma vez a gente foi pegar o trem, a gente estava na plataforma errada, tipo, são dois lados de uma mesma plataforma. A gente estava no lado errado, passou um trem, 3 minutos do horário. Eu falei, beleza, chegou, né, Ju? Não chegou, não. esse não é. Se tá aqui, não é o nosso. Aí a gente foi procurar e realmente a gente estava no errado, fomos lá. Em 3 minutos o Shinkansen chegou. E ainda nessa vibe da velocidade, o tanto que eles são pontuais, tem a questão da limpeza. Ele tem uma equipe onde são, se eu não me engano, são 2 pessoas por vagão para poder fazer a limpeza enquanto o trem está parado e antes de liberar a entrada para os próximos passageiros. E eles têm 7 minutos para poder limpar um vagão inteiro com várias poltronas, limpar tudo, colocar as poltronas na posição correta, ajustar o cinto de segurança, fechar as bandejinhas. Então, cara, são 7 minutos. Entre a saída do pessoal que saltou ali e a entrada da galera são 7 minutos. 7 minutos. Geralmente eles fazem isso nas pontas. Então, por exemplo, se o trem, utilizando o exemplo do jogo, ele sai de Tóquio, então quando ele chega em Tóquio, sai todo mundo, todos os passageiros descem, e em 7 minutos o trem está pronto para novos passageiros entrarem e voltar em direção a Osaka. Quando ele chega em Osaka, mesma coisa, desce todo mundo, limpa em 7 minutos, já está pronto para poder fazer o caminho de volta. Caraca. Isso, cara, é um negócio E eu vou te falar, essa limpeza, apesar do japonês, de uma forma geral, ser extremamente higiênico, não tem, por exemplo, uma curiosidade, não tem lixeira na cidade. Porque cada japonês leva o seu próprio lixo até em casa para poder jogar fora. Então, sim, no Shinkansen, obviamente, você tem um pouco mais de lixo, porque eles têm as ferromoças, que seriam equivalentes às aeromoças, né, que passam com um carrinho entre os vagões, vendendo as Ekiben. Eki é de estação de trem, né? Ben é de bentô, que são as marmitinhas. Então elas passam lá vendendo e depois elas passam recolhendo já para poder ajudar essa equipe de limpeza, né? Então, cara, você vê que assim, é uma coisa que a gente não tem. Se essa cultura da higiene já é difícil para a gente pegar, imagina a cultura de algo numa velocidade acima de 300, 350 km por hora, na média ali, os normais, né? Sem contar o maglev, etc. É isso que eu ia perguntar. Né? Quando eu fui ver, 2 coisas me chamaram muita atenção nos documentários que eu vi. Né? Primeiro, o maglev viajar quase 600, 580. Né? E são alguns, não são todos. Então, tem lugar que tem lugar que não tem, né? E depois, cara, me chamou muita atenção que, assim, é obrigatório o silêncio, tipo, não pode falar, porque, cara, todos os documentários você tem que falar baixo, porque o japonês não gosta de quê. O que foi aquilo? Qual que é o esquema? Imagina o seguinte, cara, o japonês, ele tem uma cultura de trabalho de 12 horas, é o nosso 8 horas, sacou? Então, para eles trabalharem 12 horas, 10, 12 horas é meio que o padrão. Lógico que a gente tem algumas exceções, mas inclusive exceções de pessoas que trabalham mais do que isso, fazendo as horas extras. Mas o mais interessante é que assim, eles utilizam esse caminho, por exemplo, só um exemplo, o tempo de Shinkansen entre Tóquio e Osaka dá 2 horas e meia, mais ou menos. Então, assim, eles utilizam esse tempo para poder dormir, para poder descansar, para poder dar uma relaxada, porque eles provavelmente dormiram muito pouco à noite. Então, se você pega um estrangeiro, um gaidin, né, e que tá no telefone falando, tá aqui, família, tô aqui no Japão, porra, velho, é complicado demais. É um negócio que realmente o respeito pelo outro é infinito no Japão. Tanto que eles têm o que eles chamam de omakase, que é tipo, eu quero que você se sinta bem-vindo, não importa onde você esteja, não importa o porquê você esteja, e nem o que você queira fazer. Eu quero que você se sinta em casa. E, cara, você tá em casa, você tá para relaxar, você tá para curtir a pessoa que tá do seu lado e por aí vai, né? Então, a questão do silêncio, ela é mais um respeito mesmo entre as pessoas do que qualquer coisa. No trem, no metrô, você, por exemplo, é uma falta de educação extrema você pegar o celular e começar
a conversar dentro do trem. Você não vê isso acontecendo. Mas as pessoas entre si conversam? Não. É muito difícil, muito pouco. Geralmente você vê adolescentes fazendo isso, e geralmente são adolescentes que estão um do lado do outro falando relativamente baixo. Você não escuta o que eles estão falando, você às vezes escuta um burburinho, mas o metrô é infinitamente mais barulhento do que o Shinkansen, né? O Shinkansen... Obviamente que não tem aqueles vendedores ambulantes simpáticos vendendo coisa. 8 pila real, 8 pila real. Né? Olha o chiclete. Não, realmente não tem, cara. O que você encontra lá, e faz parte, eu acho que, da grande maioria que visita para o Japão, faz parte do turismo de lá, é você ver o pessoal vestido, por exemplo, as lolitas, né, que são as meninas que se vestem de bonecas. E com aqueles vestidos que, pra gente, seriam aqueles vestidos de época, babados, bem grandes, bem bordados e tal, com uma sombrinha fechada que elas utilizam, chapéus, umas perucas bem cacheadas e tal. E você vê no metrô. E mais, você vê no metrô a menina puxando uma mala. Porque, eventualmente, ela vai trocar de roupa em algum momento para poder fazer alguma outra coisa. Então, às vezes, inclusive, ela vai dormir num hotel cápsula. Porque ela vai ter 2, 3, 4 eventos ali, ou ela trabalha e estuda ali. N coisas, cara. É uma cultura que, pra gente, não faz sentido. Quando você chega lá, você estranha praticamente tudo. Você estranha uma coisa bastante simples, que eu adoro, que um comediante daqui do Brasil foi lá, e viu que o pessoal estava esperando para poder atravessar a rua, e aí ele atravessou, não estava vindo o carro, mas ele atravessou, brasileiro. E eles não, eles esperam fechar o semáforo para atravessar. Quando ele percebeu a gafe, aí ele começou, eu sou argentino, para poder, né, livrar a barra dos brasileiros. Mas se você tem isso na cultura inteira, quando você vai no Shinkansen, que você vai pagar, como você falou, uns $135 pela passagem. E isso é o carro padrão. Você ainda tem o Green Card, que é um VIP. Tem algumas coisinhas diferentes. Você às vezes recebe um welcome drink, a poltrona reclina mais e tal. Mas se você tem essa cultura na cidade, no meio da rua, imagina num lugar onde você está pagando um senhor dinheiro para você fazer uma viagem de qualidade. Né? Você exige algumas coisas. E aí tem gente que o passageiro se incomoda, conversa com um guardinha, né? O rapaz lá que é responsável pela segurança, e ele vem conversar contigo para falar, olha, meu amigo, você, por favor, segura a sua onda, porque você está incomodando muitos passageiros aqui. É mais ou menos nesse nível, cara. Essa é a parte estranha pra gente, mas a parte legal é que, por exemplo, inclusive aconteceu com a gente estava exausto, tinha acabado de fazer um dia massivo de passeios, e aí quando a gente estava querendo voltar para casa, era uma terça-feira, às 18h30, então, horário de pico, funciona igualzinho em São Paulo, lotado de gente. A gente foi pegar um Shinkansen e nós estávamos tão cansados que a gente não queria esperar o próximo, porque esses vagões normais estavam lotados. O vagão VIP tinha vaga, só que você não compra o ticket no mesmo lugar. Seja o que Deus quiser, vamos entrar e foda-se, lá dentro a gente compra. Meio que na brasileiragem, né? No jeitinho. Chegamos lá. Então, chegamos lá. Uma parada antes da gente descer, coincidiu, porque senão não pediriam passagem, não pediriam nada. Coincidiu do rapaz vir no carro VIP, percebeu que quando você compra passagem no carro VIP, é lugar marcado. E aí tem uma luzinha verde lá em cima que se apaga se o local tiver sido vendido. E estava verdinha onde a gente estava sentado. Então ele já sabia que a gente não tinha comprado aqueles lugares. Então ele veio, conversou com a gente e a prima da Ju falou assim, olha, desculpa, mas a gente entrou aqui sem saber onde que a gente comprava o ticket. Ele falou, não tem problema nenhum, tirou uma maquininha e falou, tudo bem se eu cobrar agora? Não, claro, sempre não tem multa igual acontece na Europa, que o pessoal fala, não, se você entra sem pagar, mas se você não tiver o ticket para poder mostrar, você paga cento e tantos euros, libras, X, de multa, não tem nada disso. O cara fala, olha, não, claro, eu acredito em você, eu não duvido, não acho que você está mentindo para mim. E aí, uma coisa que eu queria falar muito sobre o Shinkansen e sobre trem de forma geral, é sobre um passe para turista.
Ele chama o Japan Rail Pass, JR Pass. Os trens que você pode usar são da linha JR, da Railway, né? Japan Railway. Mas o legal é que assim, você paga relativamente caro, você vai pagar aí em torno de uns $220, mas $220 por 7 dias, que você pode usar para andar à vontade em Shinkansens, em ônibus, em metrôs, em alguns ferry boats, que você faz algumas passagens ali. Então, cara, se você... Pois é, se você usar meia dúzia, dois dias, se você usar bastante o Shinkansen para ir em outras cidades, já valeu muito a pena. Mas aí qual que é o esquema? Mano, ele é um pedaço de cartolina. Ele é isso. Ele é um quadrado, deixa eu botar aqui na tela, é um quadrado mais ou menos desse tamanho, verde, não tem sua foto, não tem nada, só tem a coisa escrita. Olha, essa pessoa, aí tem o seu nome, escrito à mão, tem direito ao Japan Rail Pass de 7 dias, que foi iniciado aí você tem que colocar a data que você ativou o negócio, e válido por, você coloca lá 7 dias. Então, quando você pega isso daqui e você está entrando, imagina a catraca de um metrô normal, é basicamente da entrada de uma estação de Shinkansen. Quando você está entrando, as pessoas colocando o ticketzinho ali, igual tipo São Paulo, etc. Você passa por uma catraca do lado que fica aberto, aí tem uma cabinezinha onde ficam os operadores, os seguranças e tal. Aí você, sumimasen, cartãozinho, pode entrar. Aí, assim, a gente ficou um pouco abismado com isso, porque, repito, a gente estava com passaporte, estava com tudo, mas ninguém pediu nada. Aí a prima... Isso vocês fez na segunda vez, né? Quando você foi a segunda vez, porque a primeira você não sabia. Desde a primeira. Desde a primeira a gente já tinha estudado. Esse aí você só compra aqui no Brasil, né? Você não compra lá. Você ativa lá, mas você somente turistas que podem utilizar isso. Inclusive, foi a pergunta que a gente fez para a prima da Ju, foi assim, mas vem cá, nós compramos acho que o de 14 dias no caso, a gente ia ficar só, sei lá, 10. Aí eu falei assim, mas olha, quem me garante que eu, Juliana no caso, já que eram duas meninas conversando, não posso te passar o meu Japan Rail Pass e você utilizar. Não sou eu que comprei, mas eu vou te entregar, você vai lá, usa à vontade. Ela, nossa, por que você faria isso? Tá entendendo? Então, aí você uma estranheza, sim. Muitas coisas de fora do Brasil, eu já ouvi muitos relatos do pessoal, deixei minha carteira aqui e eu acho que esqueci. Nossa, ninguém pegou. Por que alguém pegaria? Exatamente. Né? Não é minha. Tipo de relato. Não é minha. A gente brinca muito, a gente brincou na primeira vez que a gente foi, que a prima da Ju andava com a bolsa aberta, no meio da rua, deixava, eu vou ali falar com a minha amiga, e deixava a bolsa e saía correndo e tal. E aí a gente falava que se você esquecesse o seu telefone em algum lugar, quando você fosse buscar, tinha um modelo mais atual no lugar, porque o seu era muito fraco. Quase. A gente ficava brincando com isso, porque, velho, é um absurdo. Repito, a vontade do japonês de te tratar bem, de te fazer sentir a vontade, ela é infinita. É óbvio que existe muita gente, principalmente os mais antigos, que tem um racismo, uma xenofobia, existe isso, tá? Não é um paraíso 100%, mas é mais fácil, ou pelo menos foi mais fácil para a gente perceber um incômodo dos japoneses entre eu e Juliana por conta de quando eles tentavam falar com a Ju em japonês e ela olhava para mim. Aí eu respondia falando, ela não fala japonês. Cara, a Bassan começou a descascar a Juliana. Aí eu falei, você entendeu? Ela falou, velho, briga é internacional, velho. Eu tô tomando esporro, já tô sabendo disso. Então, assim, a gente percebeu que, assim, eles têm uma vontade de que você respeite eles. O foda é que a gente não sabe exatamente como é que é o respeito deles, esse é o problema. A nossa cultura de respeito é muito diferente. Mas, ao mesmo tempo, eles fazem de tudo para você se sentir bem. Se você fala meia dúzia de palavras, dessas mais padrãozinha, cara, os caras ficam loucos, porque eles não acreditam que você está conseguindo falar a língua tão diferente deles. Quando a gente fala que a gente veio do Brasil, cara, nossa, é do outro lado do mundo e tal. Então, cara, repito, no Shinkansen é como se fosse tudo exacerbado. Você tem a cultura inteira, só que elevada a um ponto de que, cara, você tá num ambiente como se você estivesse na casa de alguém. E é na casa de todo mundo. Então, cara, ninguém ultrapassa a sua vontade atrapalhando o próximo. Basicamente é isso, cara.
num percurso tão grande, de Osaka até Tóquio, não é o mesmo Shinkansen. Existe o mesmo Shinkansen, não? Vai trocando, tem que trocar. Eu acredito, se eu não me engano, nós não fizemos, e só para corrigir, só para tirar onda de faldinha, não é Osaka, é Osaka. Mas vamos lá. A gente fez o trecho de Tóquio para Kyoto, como eu te falei, uma parada antes, e foi direto. Passamos por Hamamatsu, passamos por Shizuoka, passamos por Nagoya, e nós não descemos do trem em momento nenhum. Nós fomos direto até Kyoto. E na volta, a mesma coisa, tanto que a gente descansou. E como eu te falei, quando eu estava descendo a escada, tentando ler o negócio, eu caí da escada, que nem um saco de batata. Eu torci o tornozelo. Meu tornozelo ficou desse tamanho, tudo roxo. Cara, assim, você mostrou foto. Pois é, e mesmo assim, era um conforto tão grande que quando eu cheguei na estação de Kyoto, eu já estava melhorzinho. Já consegui levantar, viajar com o pé um pouco mais para cima e tal. Então, assim, dependendo do caminho, nós estamos querendo fazer, por exemplo, Tóquio até... Esqueci o nome, Magrela. Kumamoto. Até Kumamoto. Cara, Kumamoto é praticamente a última cidade do sul do Japão que você vai pegar um ferry boat para você ir para Okinawa, que é uma ilha separada do Japão. Certamente. Exatamente. E aí você certamente vai ter que fazer pelo menos uma troca, provavelmente 2 trocas. É bastante comum isso acontecer. Mas como tudo é extremamente pontual, tirando a possibilidade de você estar carregando uma mala gigantesca, que você pode carregar malas de até 2 metros em dimensões, mas eles pedem para você evitar fazer isso, mas exceto dessa forma de você ter que ficar carregando, cara, é muito complicado. Inclusive, eu acabei de ver que o Takeshi acabou de entrar aqui, e ainda bem que ele entrou depois, porque senão ele ia me corrigir uma porrada de coisa. Com certeza. O Dan Luna falou aqui exibido, Saito Guiosa, boa noite, Tatiana Martins, Alisson, André Tantan, Magnólia, Danilo, Thiago Freitas, Escola Céu de Brasília. Isso deve ser Mariana, né? Mariana. Exatamente. E a Nagio, ou Lanagil, sei lá. Cara, muita gente nova. Boa noite a todos aqui, Rebelúdicos. Esse papo tá sensacional, porque eu não conheço nada, fiquei encantado. E é uma coisa que, para mim, é outro mundo, né? E assim, não é todo mundo que é rico no Japão para poder pagar os $135 aí. Então, quer dizer, tem as outras coisas, né? Os outros trens, deve ter trem normal. Tem. Inclusive, são trens muito bons que você pode fazer essa viagem. Por exemplo, o Shinkansen ele não trabalha da meia-noite às 6 da manhã. Ele não opera. Eles utilizam isso, inclusive, para o horário para fazer as manutenções na malha ferroviária deles. Então, você tem uma pista paralela à do Shinkansen, onde outros trens comuns, vamos chamar assim, que eles fazem a viagem noturna. Então é muito interessante quando você não quer gastar com hospedagem, você pega um trem desse e aí você viaja. Por exemplo, entre Tóquio e Kyoto, não vai dar 2h30, vai dar 5, 6 horas, se eu não estou enganado. Então você pega você pega um trem meia-noite, 6 horas da manhã, você está chegando lá e você está descansado. Você não dormiu plenamente, porque realmente não deita. Você tem trens, só que eles são inclusive mais caros do que o Shinkansen. Você tem trens em que você tem um quarto, você tem uma cama, você consegue um vagão. Aí é espetacular, cara. Aí é um negócio de outro mundo. Aí é muito bom. Mas o que eu estava te falando do preço é porque, por exemplo, se você pensar em relação ao preço de uma passagem de avião, mesmo percurso, você vai pagar 230 em vez de $130. Você vai pagar $100 a mais. Beleza. O tempo é 1h50 de avião para 2h30 de trem, de Shinkansen. E aí você para e pensa, cara, eu tenho que chegar 1 hora antes no aeroporto. Fazer o check-in. Ficar esperando, embarque, desembarque, esperar a mala. Cara, o Shinkansen, você pode chegar lá 3 minutos antes, como aconteceu com a gente, e em 3 minutos o trem tá lá, você entrou, você sentou na sua poltrona. Quando chegar no seu negócio, você pegou a sua bagagenzinha lá de cima ou da área, onde, caso a sua bagagem seja um pouco maior, você pega aquilo dali e você desce. E você tem os carros onde você tem algum restaurante, você tem banheiros muito limpos, muito completos, você consegue fazer, não consegue tomar banho, mas você consegue ter uma higiene muito bacana, fazer a barba, por exemplo. Então, o pessoal que pega isso daí, geralmente é um pessoal que trabalha longe,
tipo, mora no interior de Tóquio, como a prima da Ju que mora na prefeitura de Guma, e vai até Tóquio para poder trabalhar. Então, eles pegam um trem-bala e dessa área até Tóquio, faz o que tem que fazer. Alguns, obviamente, dormem lá durante a semana num hotel cápsula ou num apartamentinho muito pequeno, bem baratinho, e voltam no final de semana. Cápsula é barato assim? Cara, nós pagamos aí na diária, em torno de R$ 100 mais ou menos, numa diária. Então, para o Japão é sensacional. E lá você geralmente tem muita coisa extra que você ganha. Quando você vai tomar banho, eles te dão uma série de amenity kits. Às vezes ele tem uma janta junto, então você se serve à vontade. Você pega arroz, aí você pega o misoshiro, aí você pega lá uns kemonozinhos, umas conservazinhas e tal, e xerabal, chá à vontade. Então, sim, tem muita coisa que no final das contas vale a pena, principalmente se você só vai dormir. Se você vai ficar o dia inteiro batendo perna, cara, é espetacular. O banheiro geralmente ele é compartilhado, ele é público, mas é um banheiro enorme com ofurôs, muito, muito gostoso, extremamente limpo. Para você entrar no ofurô antes, você tem que obrigatoriamente tomar um banho. Então você está completamente limpo quando você entra simplesmente para poder relaxar. Então vale muito a pena e é uma experiência espetacular, cara. Nossa. Para mim foi você é suspeito, cara. Eu sou suspeito. Vou te falar, você é o brasileiro mais japonês que existe, ajuda a falar com certeza. Como o player, boa noite. Você é suspeito, mas tudo bem, eu entendo, porque eu acho que eu ficaria encanado, embora eu não acho que eu tenha tanto conforto no hotel cápsula, né? Que esse corpinho de sereia aqui não ia ficar bonito nesse hotel cápsula. Pega um duplo, cara. Tem hotel cápsula que você pegar com um casal. Você já pega um duplo. Mano, você deita de braço aberto. É espetacular. O legal deles, Fernando, cara, assim... duas coisinhas que eu ver se você consegue, porque já tá quase... Te prometi um tempo, tá passando quase o tempo, né? Duas coisinhas pra gente matar. Primeiro, essa marmita fantástica que o pessoal fala. Cara, nos documentários que eu vi, as pessoas... Parece que é surpresa. Tipo, você chega lá, tem tudo quanto é canto, você quer isso aqui. E é surpresa. Você chega lá, opa, tô com ovo. Mas quem é de lá já conhece as marcas, já conhece tudo. É sempre o mesmo? Não. Muda muita coisa? Não, muda, é sensacional? Muda, inclusive, pelas estações, porque tem grande parte da culinária japonesa, ela é baseada, por exemplo, em legumes da estação, em frutas da estação. Então, eles fazem 3, 4 tipos diferentes para agradar as pessoas e utilizando as coisas daquela estação. E se você, como eu te falei, você tem tipo 3, 4 tipos diferentes. Você tem um que é com frango, você tem um que é com carne, você tem um que é vegetariano, você tem um que nesse esquema. E você tem o bentô, que é o nome da marmita lá, né? Mas aí você tem o que ela compõe. Às vezes, as ekiben que você vende nos quiosquezinhos na estação e não no trem, você tem uma variedade muito maior, inclusive não só dos bentôs, como aqueles triângulos, os onigiris, que não só nesses quiosques, mas em máquinas. Você não tem atendente, você bota uma moedinha, uma nota e sai lá e você compra e é espetacular. E eu vou te falar, o meu preferido... Omelete caraca. com ketchup. Você tem noção? É um triângulo de arroz com um pouco de ketchup e um omelete fininho em volta junto com a alga. Cara, é espetacular. Nessas horas, tá? É que as lives, é que o cara que quer falar de mídia social, a audiência cai, entendeu? A audiência cai, cara. Porque não tem condição da pessoa falar aqui, entendeu? Para milhões de pessoas que o meu preferido é um omelete com arroz e ketchup. Não, cara, não. Gente, o cara é meu amigo, ele tá falando isso porque a mulher dele tá mandando ele falar. Ele não gosta disso, não é possível, cara. Cara, eu vou te falar, você tem de icura, que é aquelas ovas maiorzinhas de salmão. Você tem, sei lá, do próprio salmão, atum, você tem de uma cacetada de coisa. Mas eu não sei se foi porque eu tava com saudade do Brasil já, e aí foi aquela, sabe, nostalgia e tal, mas, cara, realmente é muito gostoso. Mas então, te respondendo, principalmente quando você pega o ekiben da menina, da ferromoça com o carrinho, ela te explica melhor e geralmente as tampas são transparentes. E é mais caro?
no ferro. Pouca coisa é um pouquinho mais. O legal de lá é que é o seguinte, é lindo. E eu não estou falando da comida. Eles te servem numa caixa extremamente ornamentada. A comida japonesa toda é muito bonita. Né? Pois é. Quem não quer gostar, não gosta, mas é bonito. Aquele negócio que eles fazem aqui, traz aquele barco, aquelas coisas tudo, cara, é muito bonito. Né? Pois é. Ketchup japonês é muito bom. Por que é diferente? Tem diferença? É diferente? Para caralho. Mano, a maionese deles é diferente. A mostarda deles é diferente. Ketchup, a Coca-Cola. Todos aqui já entendemos que você adora o Japão, mas vamos lá. O que é diferente? Não diz que é melhor. Não diz que é melhor. É diferente. O que é diferente? São mais suaves. Eles não têm... Os doces, de forma geral, os OHX, eles não são tão doces quanto os nossos. Você não vai achar um doce igual brigadeiro aqui. O nosso brigadeiro lá, o pessoal começa a arrepiar quando come, porque é absurdamente doce. Lá você tem o Kanten, que é uma espécie de uma gelatina que não é igual a nossa gelatina, uma gelatina que quebra. Mano, um dia eu faço você provar. Isso aqui dá pra fazer. Eu aceito, eu sou curioso. Mas assim, você tem uma variedade muito grande e toda a comida, de uma forma geral, tem um tempero muito mais suave, muito mais sutil do que o nosso. Tanto que o próprio arroz, que é a base da culinária deles, ele tem um tom agridoce. Pra gente é estranhíssimo você comer um arroz adocicado ou avinagrado. Dá a impressão que você tá comendo um arroz velho, um arroz estragado. Mas quando você já vai preparado para aquilo, você já comeu um sushi, você já comeu um sashimi, sashimi não, mas algum outro prato com arroz, cara, você já se prepara para aquilo. Por que brasileiro embebeda o arroz no shoyu? Porque ele quer a pancada, ele quer o ardido do wasabi, ele quer o salgado do shoyu, porque ele precisa do tempero. Ele tá esperando uma feijoada e vai comer um arrozinho quase que sem tempero nenhum, para os padrões do Brasil, né? Até a coca é diferente. Obrigado. Mas é porque qual é a água, né? A água é diferente. Eu imagino que a água seja outra coisa. A gelatina deve ser de agar-agar, né? A gelatina, né? A gelatina que eu te falei que ela quebra. Aqui no Brasil você acha como agar-agar. A Ju não gosta muito, mas... Agar-agar, no meio científico, né? É como faz os meios de cultura de bactéria. Pra gente fazer estudos de micro... exatamente. A gente usa HH naquilo. Tá vendo? É teoricamente mais barato, né? Mas bobear é a mesma coisa, né? Você me disse que você tinha última coisa, juro. Última coisa, juro. Porque senão você vai ficar. Esse cara falou que era 20 minutos aqui, falando de Japão. Eu sei que você gosta de falar de Japão, mas de qualquer maneira. Tem muita diferença no maglev, né? Que é esse que flutua para os outros Shinkansen, porque para o outro eu sei que a velocidade deve ser absurda. Né? Eu fiquei imaginando, cara, 500 por hora é coisa pra caralho. Diferença tem, sempre tem. Ela não é, eu acredito que ela não seja tão notável, porque o Shinkansen normal, ele já é uma qualidade que nós não estamos acostumados. Então, quando você pega algo extremamente sensacional com uma coisa um pouco mais sensacional, mesmo que esse um pouco seja um salto grande, você não sabe distinguir, você não consegue distinguir. Você tem uma velocidade muito maior, então você tem um prazo menor. Mas, mano, sinceramente, para nós turistas, o prazo, a viagem de 2 horas e meia é pouco. Eu queria que fosse 6 horas de Shinkansen. Eu queria estar lá, eu queria que aquela moça passasse com aquele carrinho, sentasse do meu lado e a gente começasse a conversar para ela me explicar da história, quando a avó dela chegou e não sei o quê. Porque, cara, é tudo delicioso. Então, você não percebe. Você tem menos trepidação, mas, sinceramente, o Shinkansen não treme. Mesmo em altas velocidades, você praticamente não sente nada. O que preocupa, e na verdade, pejorativamente falando em relação ao maglev, é a física. Quando um trem a quase 600 km por hora entra num túnel, ele faz um boom que não só atrapalha a vizinhança, como, cara, dá uma pressão em você, que, meu amigo, dá uma pressão no ouvido, você... Dá um medinho? Não dá, você não sabe que vai chegar no túnel. De repente ficou escuro. De repente ficou escuro. De repente ficou uma pancada, né? É uma pancada. É um bólido 500 por hora entrando num lugar onde não tem som, não tem espaço para ir. O negócio é pancada. Exatamente. Ele deve diminuir um pouco a velocidade, né?
Eu acredito que sim, cara. E é exatamente por isso que, na verdade, a gente, né? Os japoneses, eles já têm até uma tecnologia para poder conseguir maiores velocidades. Só que não dá para fazer isso. Não tem condições por conta disso, por conta dessas questões físicas. Cara, quando passa... inclusive, o Takeshi falou uma coisa que eu ia comentar agora. Tem algumas estações em que alguns Shinkansens não param. Outros, eles param ali. Então, às vezes, meu amigo, é 350, 400, 500 quilômetros por hora. E tá todo mundo lá parado, esperando a fila e flop, de uma vez. Mano, é vento pra todo lado. É uma sensação muito estranha. Não dá pra te explicar. Mas então, pra te responder aqui, entre o maglev e o trem, o Shinkansen de trilho, não acho que dê para notar drasticamente as coisas. Você vai reduzir o tempo, obviamente, você praticamente reduz pela metade, uns 40% pelo menos. O tempo para mim era, eu sei que, obviamente, né, mais rápido, menos tempo, mas assim, a sensação, né, porque flutuar, cara, flutuar é um negócio, pô, até 10 centímetros que chega, né, mas 5 é média, cara, flutuar é zero de atrito, né? E atrito independente, se eu tiver qualquer coisinha ali faz um popó. Tudo bem, alta velocidade você não sente tanto, mas de qualquer maneira, o flutuar e esse outro, né, é foda. Inclusive, o interessante é você pensar o seguinte: vamos começar hoje e vamos voltar até 64 rapidamente. Hoje, cara, você tem uma quantidade absurda de sensores que identificam previamente que você vai ter um abalo sísmico, um terremoto. Inclusive, eu recebi uma mensagem, acho que eu cheguei a te mostrar, eu recebi uma mensagem no celular avisando: se protege que vai começar a tremer. E eu tava vindo do Brasil sem chip, sem nada, sem Wi-Fi e recebi o bagulho. Não sei como, mas recebi o bagulho. Então, assim, agora, vamos voltar para 64. Cara, imagina. Terremoto todo dia, toda hora, toda noite. E mesmo assim, se você procurar questões de fatalidade, eu acho que teve um descarrilhamento até hoje, que teve bastante feridos, acho que pouquíssimos mortos, acho que de um trem de mais ou menos uns 10 carros, acho que 8 tombaram, dois vagões ficaram em pé, uma cacetada de gente se machucou, mas hoje em dia a questão de frenagem dos trens, mesmo em alta velocidade, é incrível. É incrível. Então, se foi identificado por qualquer estação que vai ter um terremoto, os Shinkansen já recebem as informações dos operadores e eles já começam imediatamente a frenagem. Então, mesmo que seja coisa de segundos, se tem 10 segundos, é o suficiente para um carro, um Shinkansen, conseguir ficar numa velocidade aonde o abalo não vai fazer com que haja descarrilhamento nem nada. Então, cara, agora imagina voltando até 64, a tecnologia que eles têm, mesmo nos trilhos, para que... É para chorar, né, cara? É para você ficar assim, cara, é outro mundo, né? Não tem como não babar ovo, né, cara? O cara que mora no Japão, chega aqui no Brasil com esse metrô aqui, ele fica, caraca, no tempo da minha avó, talvez fosse assim, né? Porque não o legal, como. Se você olhar... O sistema de som também deve ser muito bom, né? E eu vou te falar, cara, é sensacional, porque até nisso eles pensaram lá no Japão. No Shinkansen, a cada parada que ele vai fazer nas estações, ao longo, por exemplo, do trecho Tóquio-Osaka, ele tem um pequeno... 3 toques, né? Um dó-ré-mi ali, bem fraquinho, que aí quando você tá dormindo, você já dá aquela leve despertada, aí vem uma vozinha mais calma, aí fala, estamos nos aproximando da estação e tal. E, cara, dicção perfeita, é tudo gravado, não é um tiozinho com o microfone lá na garganta. Então, cara, não tem como comparar isso. Eu ri demais, cara. Quando eu tava jogando esse jogo, eu tava só imaginando. Toda vez que construía a parada, eu estação, não tem condição, cara. O Rio de Janeiro, então, o negócio... Foda-se, o cara fala qualquer coisa ali. É muito horroroso. O desembarque pelo lado direito, aí abre a porta do lado esquerdo, tava todo mundo virado para um lado, tem que virar para o outro. Cara, espetacular, é muito bom. Aqui é um turismo sensacional. Para eles deve ser divertido, para o japonês que vem
para cá, ele não deve ficar achando isso como uma coisa ruim. Ele deve se divertir com as coisas que acontecem, porque é completamente diferente do que eles vivem no dia a dia lá. Assim como a gente gosta do bom, a gente também fala, misericórdia, você vê aqueles trens. Eu não sei se é na Índia, no Paquistão, cara, que é lotado de gente em cima, embaixo, em volta, Gente, na frente, no trilho. Cara, é um espetáculo. É sensacional. Se eu tivesse ali no meio, segurando ali, caralho, com todas as minhas forças, eu vou morrer, desgraça. Mano, como turista é sensacional. Uma vez, Arnaldinho... Você já foi lá também? Você pensa em ir lá? Não, jamais, cara. Não tem coragem dessas coisas. Não, já basta. Eu sou gordinho, não dá pra ir. Tem condição. Eu ocupo o espaço de 12 paquistaneses ali, cara. Não tem a menor condição, cara. É tipo isso, cara. Mas eu acho que pra gente fechar aqui, cara, sinceramente é uma viagem que eu acho que deveria ser obrigatório para todo ser humano, pelo menos uma vez, ir pro Japão, desce em Tóquio, de acordo com as passagens, preços de passagem, que não é um absurdo, tá? Qualquer dia desse a gente senta e te juro, é muito mais barato do que a maioria das pessoas pensa. E ainda tem jeito de deixar mais barato, mas a gente conversa sobre isso depois. Dependendo da estação que você for lá, eu te digo se você sobe ou se você desce. Sabe? Tipo, por exemplo, você vai no verão, você chegou em Tóquio. Tóquio está no meio do Japão. Mais a leste, mas ainda assim no meio da ilha. Então, você chegou no verão, cara, pega um Shinkansen para baixo, lá para Kumamoto. Inclusive, o Takeshi está falando aqui agora, é na casa da irmã dele que a gente vai visitar, lá em Kumamoto. Então você vai lá para baixo, pega um ferry boat, vai para Okinawa e você tem praias igual o Caribe no verão. Sensacional. Você chegou no inverno, sobe. E aí você vai lá para Hokkaido. Aí você vai esquiar na neve, você vai brincar, tipo, montar boneco, fazer anjo e o cacete é quatro. Se você chegou no outono, se você chegou na primavera, cara, começa a ficar ali na região de Tóquio, Kyoto principalmente. Cara, Kyoto pra mim mora no coração eternamente, mais do que qualquer outro lugar no mundo. Mas aí você vai fazer um piquenique embaixo da Sakura. Aí, cara, aquelas petalazinhas caindo, você tomando um saquezinho. No outono é quando eles têm uma safra de saquê. Então, cara, você tem um monte de festival. Cara, aí... Quando tiver um jogo de saquê, eu vou te encher o saco pra gente fazer outra live. Não mexe nos meus sentimentos, detalhes, cara. Aí. Não tem condição. 45 minutos falando sobre Shinkansen, que eu usei 2 vezes. Se você falar sobre saquê, cara, é melhor a gente passar uma semana aqui, cara. Cara, eu só posso te agradecer. Muitíssimo obrigado. Você mora no meu coração para sempre. Obrigadíssimo. Uma pena que realmente, assim, não dá pra gente ficar estendendo demais essa live. Pô, tá tarde pra caramba já. Eu faço tarde para ser pequena e não extrapolar demais. Brigadaço, valeu. Desculpem. Agradeço a todo mundo que está aí acompanhando, esse monte de amigos de Daniel, que já amo todos vocês, Julinho que entrou agora. E é isso, né? Falamos um pouquinho aí sobre o Shinkansen, pena que não deu para... Eu tenho que jogar com você agora para você criar inventar alguma coisa, ficar contando história. Tem os desenhinhos das cidades. Depois eu te mostro isso aqui. Isso aqui, ó, a gente pega um mapa real e a gente vai comparando, inclusive com as fotos que a gente tirou da viagem, e aí a gente vai vendo, cada cidade que tiver no teu mapa, a gente dá uma olhada, vê umas fotos, eu falo das borrachas que aconteceram, aí a gente vai tomando um saquezinho aqui também, a gente vai inventando moda. Aí é muito. Não, obrigadão. Um beijo, Ju. Desculpa tomar seu marido o tempo todo, né? Parte. Não, obrigadão. Valeu, meu velho. Beijão, querido. Um abraço, valeu. Cara. Tchau, gente. Tchau, pessoal. É.